Olá, meus amigos, boa noite. Graça e paz a todos vocês que estão aí no outro lado da telinha e poder assim estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento, das nossas experiências de vida. Eu gostaria muito que você nesse momento compartilhasse essa live, compartilhasse esse momento especial onde nós vamos estar falando acerca do nosso Deus, do único Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que tem poder de mudar qualquer vida, o Deus que tem poder de levantar o caído, de fortalecer aquele que está fraco, desanimado. Por muitas e muitas, nós sabemos que são aflições do justo, mas o Senhor, Ele sempre nos dá força, Ele sempre está de pé, com a sua mão estendida, para poder nos ajudar. É isso que me alegra, é isso que me motiva, é isso que tem me dado sustentabilidade para poder continuar confiando nele. Confiar em Deus é acreditar que nos momentos mais difíceis da nossa vida é você deitar em paz, é você saber que mesmo que esteja com aflições, provações, mesmo você sabendo que muitas coisas ainda não foram resolvidas, mas é você descansar no Senhor. Tem um texto muito clássico em Salmo 37, versículo 5, que está escrito que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É muito fácil, né, a gente dizer esse versículo, porque geralmente a gente até entrega, mas geralmente a gente não confia. E confiar vai muito mais além do que entregar. Entregar, eu posso entregar na mão de qualquer um, algum aparelho quebrado, mas ficar com uma desconfiança e até mesmo citar alguém que me indicou. Olha, vai lá no fulano, leva naquele lugar que ele pode resolver o seu problema. E geralmente a gente pergunta, né? Mas ele consegue realmente resolver, ele vai resolver, ele faz o trabalho direito, né? Então a gente até entrega, a gente até deposita, mas confiar geralmente que é o difícil. Mas você precisa confiar, você precisa acreditar. Porque muitas pessoas desistem da fé, porque muitas pessoas param no meio do caminho, porque simplesmente elas deixam de acreditar, elas deixam de confiar em Deus, porque o tempo está passando, as horas avançam, as coisas não acontecem, mas você precisa entender que tudo existe um tempo. E eu tenho uma responsabilidade na minha vida em dizer simplesmente a verdade, pregar simplesmente a verdade. Eu não sou um homem imaturo de dizer para você que talvez não esteja uma vida alinhada com Deus. Eu não digo, sabe, uma pessoa perfeita. Não estou falando sobre isso, tá? Não estou falando sobre uma pessoa perfeita, porque perfeita ninguém é. Mas você que quer ter uma vida com Deus, você precisa estar alinhado com os céus, para que os céus ele possa vir ao teu favor. Eu tenho certeza que quando nós estamos alinhados com Deus, as coisas de Deus acontecem mais rápido. As coisas de Deus, ela ganha velocidade, porque a obediência, a santidade, uma vida de oração, uma vida de renúncia, ela te aproxima mais da bênção de Deus. Isso é tão fato, é uma realidade tão grande, que no livro de Deuteronômio está escrito: escolha hoje. Depois você lê no capítulo 28, escolha hoje o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da bênção para que viva. E viver não é simplesmente ter o fôlego de vida. Essa vida fala sobre abundância, essa vida fala sobre prosperidade, essa vida fala sobre dias de paz, de alegria, dias melhores. É isso que eu preciso entender, é isso que você precisa entender. Sabe, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu sempre comento isso em todas as lives que eu faço. Eu sempre vou pontuar essa questão, que tem muitas pessoas que, sabe, passam por aqui,
Não estou dizendo que você tem que me ouvir. Não é obrigado a ouvir-me falar, a ouvir eu falar. Não, você não é obrigado a me ouvir. Não. Você tem a sua escolha. Você tem direito de você escolher qual o tipo de cardápio que você quer. Você tem direito de escolher a sua alimentação. Mas eu quero dizer, escolha a alimentação certa. Muitas pessoas comem de tudo. E quem come de tudo geralmente passa mal. Muitas pessoas eu fico triste porque às vezes entram na live, saem rapidamente, só passam para poder olhar. Mas se eu falasse para você que tinha uma revelação da parte de Deus, que eu tinha algo para te entregar da parte de Deus, geralmente as pessoas ficam paralisadas. As pessoas comentam, ora por mim, Deus falou alguma coisa. Irmão, Deus já falou com você. Deus está falando com você. A palavra de Deus já está revelada para mim e para você. Quando você precisa de uma direção, está na Bíblia a sua direção. Quando você precisa conforto para a sua alma, já está na Bíblia o conforto que você precisa. Quando você precisa de uma resposta de Deus, está na Bíblia o que você precisa da parte de Deus. Você não precisa correr atrás de homens. Você não precisa estar indo em direção de pessoas para te revelar alguma coisa da sua vida. Deus, Ele é o seu guia. É bem verdade que Deus levanta homens, mas homens sinceros, homens que têm responsabilidade, homens que vão pregar para você, mas antes de pregar que a sua vitória vai chegar, primeiro eles vão te dar a receita de como você deve preparar esse caminho. Ninguém faz um bolo sem saber. Existe uma receita, existe os ingredientes corretos para que você prepare o bolo. E quando esse bolo estiver pronto, para que você olhe para ele e você vai ter satisfação de ver a beleza do bolo, de como ele ficou e também poder saboreá-lo. Se você não entender isso, a sua vida simplesmente vai ficar sem sentido, porque as pessoas vão te entregar coisas que não vão acontecer. As pessoas vão falar coisas que vão amassagear o teu ego no momento, mas que simplesmente vai passar um tempo e você vai se frustrar com isso. Então não se deixe levar por esses falsos profetas. Eu não estou dizendo pecado, não misture as coisas. Estou falando de palavra que não é da parte de Deus. Falar aquilo que Deus não falou para falar, para dizer. Você precisa entender isso hoje. Muitas pessoas já têm ensinado, já têm falado, já têm comentado, e parece que tem muitas pessoas que, apesar de ouvir, pessoas como eu, estão aqui para poder trazer uma boa palavra, ainda não conseguem entender isso. Entenda de uma vez que a palavra de Deus é absoluta. Existe o dom da profecia? Existe o dom da profecia. Existe o dom da revelação? Sim, existe. Dom não, é um talento. Deus deu, é verdade, é dom, é um dom. Porque fruto é mansidão, é temperança. Eu já estava aqui trocando. Então esse dom espiritual, ele realmente existe. Mas ele existe para quem tem sinceridade. Quando Deus quer falar com o homem, quando Deus ele tem uma palavra profética para alguém, ele fala quando ele quer. Tem gente que está usando Deus, usando na verdade, usando as coisas de Deus para entregar aquilo que Deus não falou. Então se você quer uma palavra de Deus, quer um direcionamento de fato, de verdade, sincero, ouça o que eu vou te dizer agora. Escute, fica comigo nessa live, compartilhe essa live. Em pouco tempo que nós vamos estar aqui, eu quero te passar algo da parte de Deus, mas através da sua palavra, porque a palavra é viva, é eficaz, ela penetra no coração, ela é capaz de penetrar a alma, ela sonda os pensamentos. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. E se você não entender isso nesta noite, se você não entender isso nessa live, simplesmente você vai se frustrar, você não vai conseguir chegar aonde você quer.
Você não vai conseguir realizar os seus projetos, porque na verdade você não está com as armas que você realmente precisa ter e vencer. Então saia das fábulas, saia dos enganos. Se você está vivendo uma prática errada e alguém está dizendo que Deus vai te dar vitória, que você vai crescer, mentira. É mentira. Deus dá crescimento àqueles que honram a Ele, àqueles que servem a Ele e àqueles que andam em obediência com Ele. Ok? Errar, vou repetir, todo mundo erra, mas o segredo é permanecer com Deus, buscando sempre o caminho certo para não errar. E certamente a vitória virá, certamente Deus engrandecerá o teu nome, Deus te honrará na terra. Eu coloquei um tema para a nossa live de hoje, né? E ficarão frustrados. Sabe por que eu coloquei esse tema e ficaram frustrados? Porque eu estava pensando aqui que a nossa vida, eu não estou falando só de cristão, né? Porque o nosso canal é Mente Pensante, mas eu sempre utilizo da palavra de Deus, porque é uma ferramenta super útil, uma ferramenta indispensável. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo e para todos, que eu não posso deixar de usar essa ferramenta tão rica, tão importante, e que ela tem a cada dia, né, de tudo que foi falado, tudo que foi pronunciado através das suas profecias, dos homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo, tudo isso tem se cumprindo, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu não preciso aqui tocar em alguns temas para que você lembre. Você sabe perfeitamente o que está acontecendo ao nosso redor. Você sabe perfeitamente o que tem acontecido na terra. Escute bem a palavra de hoje. E ficarão frustrados. Por que ficarão frustrados? Às vezes nós estamos numa caminhada, prosseguindo na vida, e eu digo isso em todas as esferas, espiritual, sentimental, financeira. Eu digo isso em todas as áreas da nossa vida, e algumas das vezes se levanta alguns obstáculos, se levanta algumas coisas assim tão pesada, tão grande, que a gente pensa, eu não vou conseguir atingir esse alvo, não vai dar para poder bater essa meta, não vou conseguir atingir esse objetivo. Mas a palavra evangelho, né? Evangelho significa boas novas. A palavra significa acertar o alvo. Então eu entendo que, como homem de Deus, como um cristão, eu não nasci para poder errar o alvo. Eu nasci para acertar o alvo. Eu tenho uma meta, eu tenho uma direção, eu tenho um caminho que foi colocado diante de mim. Eu sei que algumas coisas tentam prender nossos pés, tentam prender nossas mãos. Algumas coisas vêm até mesmo para poder nos calar a nossa boca, nossas ideias, nossos pensamentos, nossos projetos. E eu sei perfeitamente que tudo isso, tudo isso que acontece, de uma certa forma, coopera para o nosso desânimo, para que a gente se entristeça, para que a gente pare, para que a gente renuncie e deixe de fazer aquilo que nós iniciamos, né? Então o desânimo vem, ele chega, ele bate na nossa porta, e muitas das vezes, quando nós não temos alguém para nos auxiliar, nós não temos uma pessoa que nos dê uma palavra, porque muitas pessoas só querem se aproximar da gente para poder sugar o que nós temos, para poder remover o pouco que nós temos. E é muito difícil. É difícil, eu sei, quando você está só. Perdão. É difícil quando você está só, é difícil quando você não tem uma mão
estendida, você não tem ninguém para poder te ajudar, e é só você e Deus. Mas se você tem Deus, pode ter certeza que Deus, Ele não vai te desamparar. E também Ele é capaz de levantar pessoas para poder estender a mão para você, mas tudo no seu devido tempo, tudo na sua hora. E ficarão frustrados, é o tema. Ficarão frustrados e ficarão confundidos. Todas as vezes que você observar a adversidade, todas as vezes quando você olha para a dificuldade, para os problemas, você não consegue enxergar uma dificuldade pequena. Você não consegue enxergar a dificuldade como algo simples de resolver. E eu trazendo isso para a Bíblia, é muito interessante que todo o poder intimidatório do inimigo é sempre algo assustador. Você já percebeu isso? Sempre aquilo que quer te apavorar, tudo aquilo que quer te amedrontar, sempre realmente vai ser assustador. Justamente por quê? Porque essa forma intimidatória, assustadora, é justamente para que você desista, para que você se afaste, recue, para que você volte para trás, para que você olhe para trás, para que você não siga em frente. Então, tudo que se coloca como oposição, como dificuldade aos nossos olhos e dentro da nossa mente, do nosso intelecto, sempre vai ser grande. Grande. Mas tem uma coisa a te dizer. Grande é o meu e o teu Deus. Grande é a capacidade que nós temos em Deus para poder conseguir vencer as barreiras, conseguir vencer os obstáculos. Se você fazer um histórico, se você fazer uma retrospectiva da sua vida, desde quando você era criança, desde quando você era pequeno, tem gente que teve uma vida mansa, uma vida boa, uma vida tranquila, glória a Deus por isso. Mas tem muitas pessoas que desde a sua infância já começaram em batalhas, já começaram em lutas, já atravessaram problemas seríssimos. E isso eu digo em relação também à família, quando nós temos um pai, uma mãe, que são pessoas perturbadas, conturbados, são pessoas que não têm equilíbrio, é o que nós mais vemos hoje em dia por aí. Isso já começa a afetar a nossa vida desde pequeno. E isso vai criando uma barreira tão grande na nossa cabeça, isso vai criando, sabe, alguns obstáculos tão grandes que a gente não consegue ver uma saída. E quando você começa a sair da parte de criança, começa a crescer, entra na juventude, né? Você começa a ser você é um adolescente, você começa a crescer, a desenvolver a sua vida, você vai ganhando maturidade. Você mesmo assim ainda tem algumas lembranças ruins, e muitas das vezes dessas lembranças, isso também faz você ficar bloqueado para algumas coisas. Muito não que você recebeu, não é verdade? Algumas coisas que você, sabe, viu, ouviu, absorveu, te tornou uma pessoa limitada, uma pessoa que diz e repete às vezes: eu não sou capaz, eu não tenho condições para isso. Você até aplaude a vitória dos outros, você até se alegra com a vitória dos outros, mas você não consegue enxergar que também você pode se alegrar com as tuas vitórias, com as suas conquistas, porque desde pequeno você já nasceu no problema, você já nasceu em dificuldades. E eu quero dizer para você nesta noite que Deus hoje vai quebrar, Deus hoje vai desfazer esses traumas. A sua mentalidade, ela vai ser tocada, a sua mente, na verdade, vai ser tocada pelo Espírito Santo.
E Ele vai liberar sobre a tua mente, sobre a tua cabeça, ideias, força, consistência, para que você possa prosseguir. E os teus inimigos e as tuas dificuldades, por isso que eu coloquei esse tema, ficarão frustrados, ficarão confundidos. Porque quando as pessoas que nos cercam, muitas das vezes olham, observam a nossa vida, elas sempre gostam de nos subjugar. Elas sempre trazem, comentários, às vezes não fala para você, e você às vezes fica sabendo por boca de pessoas, de terceiros. Ah, fulano falou isso de você. Olha, fulano não acredita em você não. Fulano falou que a sua história foi assim, foi assado. Não é verdade? Isso não acontece? Acontece, e acontece muito. Então o que eu preciso fazer é depositar a minha fé em Deus. Quem diria que Davi, um simples menino, cuidador de ovelha, seria rei de Israel? Quem diria que o filho de uma mulher que não tinha nem a capacidade de gerar, Ana, fosse gerar o maior profeta da Bíblia, um dos maiores sacerdotes, chamado Samuel? Como pode alguém menor da sua casa, com uma família deslacerada, com um povo rebelde na idolatria, um povo que não se voltou mais para Deus, virou as costas para Deus, se revoltou, melhor dizendo, contra Deus, seria levantado para destruir um poderoso exército simplesmente com 300 homens, e esse homem é chamado Gideão. Eu posso dizer para você inúmeras pessoas aqui, inúmeros personagens na Bíblia. Paulo, um perseguidor, matava no nome de Deus, achando que estava fazendo o correto. Olhe isso, entenda isso. Um homem que perseguia o povo de Deus, se levantado como um dos maiores apóstolos. Um homem que tinha uma capacidade de doutrinar, de ensinar a palavra de Deus como nenhum outro homem na Bíblia. Um homem que deixou epístolas, cartas, livros. Um homem que não tinha condições porque estava longe de ir no lugar, porque já estava fazendo algo para Deus, simplesmente ouvir uma notícia de alguém dizer: olha, fulano de tal está doente, o senhor poderia ir lá para poder colocar as mãos e para que Jesus pudesse curar. Olha, não dá para mim ir, eu já estou aqui cuidando de alguém, toma aqui, vou consagrar, vou orar a Deus, toma esse avental aqui, ó, passa esse lenço lá nele, e simplesmente, na autoridade do nome de Jesus, a pessoa vai na fé, debaixo de uma palavra profética, coloca simplesmente aquele lenço sobre aquela pessoa, e aquela pessoa ser curada. Os aventais de Paulo, os lenços de Paulo curavam. Ou seja, Deus pegou o improvável. Deus pegou justamente aquelas pessoas que não tinham condições nenhuma de ser nada aos olhos do mundo. Porque aos olhos do mundo é assim que as pessoas te veem. Quando você não tem uma boa casa, quando você não tem o seu segundo grau, uma faculdade, quando você não tem posses, quando você não tem uma boa aparência, o mundo ele te julga. O mundo diz: daí não dá para vir nada de bom. Porque alguém também disse na Bíblia. Felipe chegou para Natanael e falou: olha, achamos o mestre, aquele que está escrito lá, ó, nas escrituras. Aonde está esse mestre? Das escrituras? Da onde que ele é? Ah, ele é lá de Nazaré. Natanael vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Simplesmente Jesus foi julgado pela cidade. Se as pessoas julgam você pelo lugar que você mora, não vão julgar você mesmo?
pelo que você é, pelo que você não tem, as pessoas julgam. Mas Deus entendendo isso, Deus sabendo como é o coração do homem, o que Deus faz? Deus sempre quer levantá-los, Deus sempre quer acolhê-los, Deus sempre quer dar um nome para você, Deus quer te dar uma nova identidade, porque no mundo você fica descaracterizado. No mundo as pessoas não conseguem te dar uma identidade, mas Deus te dá uma identidade. Deus muda, Deus forja caráter. É por isso que quantas e quantas pessoas já se converteram e até hoje firme com Jesus. Você olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, você está irreconhecível. Nossa, como a sua vida mudou. Você já não fala mais igual antigamente. Você já não se comporta mais igual antigamente, porque Jesus deu uma identidade nova para aquela pessoa. Jesus mudou aquela pessoa. Mas por que Jesus mudou? Porque ela quis mudar. Porque ela quis realmente ser uma pessoa diferenciada. Ela quis ser uma pessoa abençoada. E que ela realmente olhasse para ela e pudesse dizer: eu tenho valor. Porque alguém me deu valor. Sabe quem te dá valor? Jesus. O mundo, se ele não te der valor, Jesus, ele te dá valor. Jesus, ele te dá crédito. Jesus, ele te dá paz. Jesus, ele te dá esperança. Jesus, ele te dá ânimo. Jesus, ele te dá vida. Jesus, ele te dá pão, te dá água. Jesus te dá uma noite de sono tranquila. A Bíblia diz: enquanto que nós dormimos, ele trabalha ao nosso favor. Quem sou eu? Quem é você para que Jesus venha ter tanto amor, tanto carinho e tanto zelo? Pecadores, falíveis, errantes, esses somos nós. Mas Ele nos amou. Ele resolveu nos amar. Ele resolveu cuidar de mim, Ele resolveu cuidar de você mesmo com todas as suas imperfeições. Quando nós olhamos para nós mesmos e algumas atitudes que nós tomamos, seja lá fisicamente, verbalmente, e a gente fala: nossa, eu erro tanto, eu falho tanto, mas Jesus me ama tanto. E é por causa desse amor, e é por causa deste gesto de carinho, de fidelidade, que eu entreguei minha vida para Ele. E é por causa desse gesto de amor, de carinho, que às vezes que quando eu tenho vontade de errar, eu vou falar: não vou fazer isso, porque eu vou desagradar a Deus. É lógico, de vez em quando a gente cai, a gente acaba errando do mesmo jeito. Mas quando nós dobramos o nosso joelho diante dele e dizemos: Paizinho, me perdoa, me ajuda, me renova novamente, me fortaleça novamente, para que eu não venha errar e desagradar teu coração. É nessa hora a sinceridade da tua alma que vai falar mais alto, que vai falar o coração de Deus. É onde Ele te ouve. É onde que Ele estende as suas mãos e te socorre e te ajuda. Deus hoje está mudando a sua mentalidade, porque todos esses problemas, todas essas pessoas que te desejam mal, que não dão crédito a você, todos esses problemas na sua vida que estão te rodeando e tirando a sua força e tirando a sua estabilidade espiritual, sentimental, te levando à ruína, te levando a um sentimento de tristeza. Deus hoje está entrando
entrando com essa providência de acalmar a tua alma e de tocar na tua mente, para que você possa entender de uma vez por todas que quem é filho de Deus não é abandonado. Quem é filho de Deus não é esquecido. A Bíblia diz assim: eis que tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Deus, ele não esqueceu de você. O problema, as lutas, realmente, ela tem uma aparência assustadora. Os adversários, eles se montam de uma forma para amedrontar, para te assustar. Mas por que essa característica do mal, ela sempre é de uma forma apavorante? Como que era Golias diante de Davi? Diante dos olhos da nação de Israel, é algo assustador. Como que você enfrenta no mar um tubarão branco? Diga para mim. Se você está na jaula, aqui ó, na cova como Daniel com os leões, como você, carnal, frágil, vai lutar contra o leão? Agora eu te digo, quem é o leão contra Deus? Quem é o tubarão que esteja no mar e você lá dentro desse mar contra Deus? Será que ele se Deus não der uma ordem, esses seres, esses animais, tu acham que eles não vão se submeter a ele? Justamente por amor a você? É isso que Deus faz. É isso que Deus é na tua vida. Deus é poder. Deus é excelência. Deus é libertador. Deus é aquele que cura, aquele que sara, aquele que fortalece, aquele que dá ânimo, aquele que dá vida, aquele que diz assim, ó, todo mundo disse isso, mas eu estou dizendo outra coisa. Porque a palavra do mundo é a palavra final, mas a palavra do mundo é o que eles pensam, que é final. Mas a última palavra realmente quem dá é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele dá a última palavra. O mundo subjuga achando que é o final, achando que já deu a resposta final. Mas quem é o mundo diante de Deus? Será que pode a criatura contender com o Criador? Podes tu, vaso, contender com o olheiro? Ninguém pode. Paulo, mas você não sabe as lutas que eu tenho atravessado. Estão fazendo trabalhos contra mim. Estão fazendo levantes contra mim. Lá no meu trabalho, na minha empresa, até mesmo pessoas da minha família estão tentando de tudo para me colocar para fora, para me tirar. E eu sei perfeitamente que muitas das vezes não é porque você fez alguma coisa errada, não. Porque tem pessoas que realmente vacilam e acabam sendo perseguidas. Porque seus comportamentos não são comportamentos adequados. E tem muitas coisas da nossa vida que nós passamos que a Bíblia diz que o que se queixa o homem, tenho que ser responsável também de dizer isso a você. O que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Mas eu sei que tem pessoas que têm prazer, muitas das vezes, em te perseguir, em te falar mal, e você nunca fez nada contra essa pessoa. Até parente é assim. E dói na alma, porque são pessoas perto, próximos da gente. Dói na alma, porque a gente observa que essas pessoas são carne da nossa carne, são sangue do nosso sangue. E quando você se depara com pessoas que têm essa aproximação de você, e essas pessoas te perseguem, te caluniam, sabe, levantam falso contra você, parece que não querem ver você bem, bate uma tristeza na nossa alma assim. Ficamos tristes, ficamos desanimados,
E até perguntamos, Senhor, por quê? Por que, Senhor? Isso aconteceu. Tu não viu? Davi não era nada só porque tinha uma profecia de rei. Saul já começou e falava que servia a Deus. Olha isso, olha o exemplo que você tem que ter. Olha o exemplo que você precisa absorver para a tua vida. Saul começou a perseguir Davi. Tinha um rei no Novo Testamento que mandou matar todos os meninos por causa de uma profecia. Olha como é perturbador. Uma criança que não está nem desenvolvida. Uma criança que não tinha nem crescido. Mas ele já queria matar. Por causa de uma palavra. Tem gente que quer te matar. Porque sabe que você, se você entrar em determinado lugar, se você colocar as mãos para poder fazer alguma coisa, essas pessoas sabem que você tem uma capacidade em Deus. E para você que acha que não tem, você tem. E essas pessoas conseguem muitas das vezes ver o que você não está vendo. Aí tu fala, pô, não tenho nada. Eu não sou ninguém, por que fulano de tal me persegue? Porque elas conseguem ver aquilo que você nem consegue ver. As pessoas conseguem enxergar o que você não consegue enxergar. É por isso que elas se levantam. Tem pessoas que não precisam nem estar próximo de você, nem ser parente, nem ser amigo. Às vezes é um vizinho, alguém da tua rua que não vai com a tua cara. E simplesmente se ele for de outro segmento de crença, ele já levanta algumas coisas contra aí, já mexe no mundo espiritual para ver tua derrota. Mas eu vou te dizer uma coisa, que essa influência que nasce no coração dessas pessoas para levantar obras contrárias contra a nossa vida, não são elas diretamente. Isso é uma influência maligna, porque a Bíblia diz no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra potestades e principados. Então entenda isso, essas pessoas, elas vão pagar o preço porque se deixaram ser usadas pelo adversário para se levantar contra você. Você não tem que colocar a mão, você tem que orar. Você tem que buscar Deus e repreender no nome de Jesus, é o que eu faço. Você acha que eu chegar aqui, fazer a live, falar a palavra de Deus como eu estou falando e pregando Bíblia, não estou aqui entregando profecia, Deus mandou te dizer, e começar a falar em línguas o tempo todo? Não! Eu não estou aqui brincando, não estou aqui pedindo o teu Pix, não estou pedindo, eu só peço aqui para compartilhar a live para que as pessoas possam ouvir isso. Eu não estou aqui pedindo Pix, eu não estou aqui para poder ganhar fama. Se Deus me der engrandecimento de fama, de visualizações, amém, será para a glorificação do reino. Se Deus me der visibilidade, será para a glorificação do reino. Mas eu estou aqui para poder falar aquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Então essas pessoas muitas das vezes se levantam e você não entende, mas é influência do mal. Sabe aquela pessoa que do nada no trânsito arrumou problema, olhou pra tua cara, ou até te xingou? Já apontaram arma pra mim no trânsito sem eu fazer nada. Só olhei pra dentro do carro, o cara pegou e apontou uma arma na minha cara. Diabo, meu irmão. Coisa ruim, maligna. Você já se deparou com pessoas que elas chegam perto de você, elas não olham na tua face? Elas olham pra baixo assim? E elas olham de baixo para cima, porque quem te respeita te olha de cima para baixo. Agora quem te olha assim de baixo para cima está te sondando, está com inveja, não está te desejando coisa boa. E nós temos que ter essa percepção em Deus. A Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Eu observo tudo, o que está ao meu redor. Observo tudo na forma da fala, do olhar, das mãos. Temos que estar vigilantes. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas você não nasceu no berço evangélico. Eu não nasci no berço evangélico. Eu tinha uma promessa no ventre
mas não nasci no berço evangélico. Agora que eu estou na presença de Deus, eu vou virar algum bobo? Eu vou ser enganado? Não. Eu dobrar meu joelho, Deus me revela. Porque tem gente que pensa que ser cristão é ser bobo, ser otário. Tem gente que pensa que ser cristão é fazer carinha de coitado. Cristão é cara de leão. O diabo, a Bíblia diz que ele anda ao derredor e brama como leão. Só que ele é xerox. O original é o leão da tribo de Judá. Então o diabo, sabendo que o leão ele runge, e quando esse rungido ele é lançado para que todos ouçam, estremece, causa temor e temor, medo em algumas pessoas que não conhecem o leão verdadeiro. Porque quem não conhece o leão vai pedir Moisés, sabe para quê? Moisés manda ele parar. Eles queriam ver Deus. Só você fala com Deus, só você ouve Deus, Deus só fala com você? Tá bom. Moisés, quando Deus foi se revelar para o povo não aguentou. Manda ele parar. Para Moisés era poder, para eles era medo. Para Moisés era temor, para eles era medo. Manda ele parar, já tá bom. E vinha relâmpagos, raios saíam do monte, e Deus vindo se revelando para o povo. Essa é a palavra de Deus pura e verdadeira que você precisa aprender, meu amigo. Deus já entrou hoje na tua mente para tirar essa paralisia que prende você, que te deixa assustado mediante a esses supostos inimigos. Ele pode ter chifre, ele pode ter tridente, ele pode colocar o que for na blusa para poder intimidar. Nós somos da quadrilha do mal, nós somos do inferno, nós somos não sei do que eles quiserem colocar. O povo de Deus não tem uma aparência má, é uma aparência branda. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, no batismo dele, quando ali estava João Batista a batizar Jesus, o que desceu foi uma pomba. O Espírito Santo, de uma forma corpórea, desceu sobre a cabeça de Jesus. Símbolo da paz. Símbolo da paz. Aí quem olha para pombo não se intimida. Mas quem olha para pessoas com chifre, na aparência de um diabo, de um demônio, fica apavorado. Mas eu tenho uma revelação de Deus forte para te dizer. Isso é revelação. Não é revelação de ficar, Deus vai fazer. Não, a revelação de Deus pode ter aparência de pomba, mas a Bíblia diz, Jesus tem a aparência de pomba, símbolo da paz, não é? E o diabo tem a aparência do mauzão, né? Que faz tudo, que é poderoso, que destrói todo mundo, e o pessoal fica com pânico, fica com pavor dele. Mas eu vou te dizer algo. Essa pomba branca que desceu, a Bíblia diz que uma ordem dessa pomba branca, que é Deus, um anjo desceu na terra e feriu 185 mil assírios que se levantavam contra o povo de Deus. Essa pomba branca, que tem a aparência de boazinha, que é Deus, deu a força a Sansão para destruir 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Essa pomba branca, que representa o Espírito Santo, que é Deus, a Bíblia diz em Deuteronômio que eu dou a vida e tiro a vida. Eu firo e eu saro. Essa pomba branca, ela abre porta, ela fecha a porta. Essa pomba branca, ela tem poder de destronar, destruir, desfazer todas as ciladas do maligno contra a tua vida. Essa pomba branca, que desceu de uma forma corpórea, que é o Espírito Santo e que é Deus, é Ele que dá a última palavra. Ele cura, Ele fortalece. E é Ele nesta noite
que está trabalhando ao teu favor, que está fazendo o impossível acontecer. Mas sabe onde esse impossível ele está começando a fazer na sua vida? Sabe o impossível que ele está fazendo? É trabalhando no seu interior. Não podemos ter nada no externo, alcançar nada externamente, se o nosso interior não estiver trabalhado. Por isso que Deus diz no livro de Jeremias, que Deus ele pega Jeremias e leva para a casa do oleiro, para poder fazer o quê? Um vaso novo. Vaso rachado, não tem como colocar água, certamente vai escorrer, vai sair tudo. Vai ser jogado água fora. E a água representa a palavra de Deus. Perdão, a água representa a palavra de Deus. E essa palavra, Ele quer colocar dentro de você e que ela permaneça, para que os frutos possam vindar na sua estação e no tempo certo. Eu quero liberar no poder do nome de Jesus nesta noite. É no poder dele, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas eu te digo nesta noite, no poder do nome santo de Jesus, que Deus está mudando o seu interior, para que você possa beber a água que desce do trono de Deus e que essa água permaneça e que no seu interior flua rios de água viva, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E o nome dele sendo glorificado, isso alegra o coração de Deus. E as bênçãos do Senhor, elas virão sobre ti. Elas alegrarão seus dias, a sua casa, a sua vida. E não tem inimigo certo. Não tem inimigo certo com aparência destrutiva, com poderios bélicos que vão impedir, que vão destruir a tua vida, porque você estará na rocha, alicerçado no trono de Deus, na palavra de Deus, firmado nele. Creia nisso nesta noite. Guarde essa palavra no seu coração. Eu vou estar postando no meu TikTok aqui, na minha página, esse vídeo novamente. Ouça ele, compartilhe ele. Deus vai abençoar a tua vida. Fale para o teu irmão, escute aqui, ó, o nosso amigo Paulo. Não tem pix, não tem revelação, mas escute a palavra que Deus deu a ele para entregar para nós. Que Deus ele possa continuar te abençoando, falando ao teu coração. Compartilhe essa live, curta os nossos vídeos, siga-nos e que Deus continue falando com você, porque a conversa não parou. Ele vai ministrar no teu coração tudo aquilo que foi falado aqui. A glória é de Deus, não é minha. A glória é do Senhor. Tudo é dele. Nós somos simplesmente uma voz. Perguntaram a João Batista: quem tu és? Eu sou a voz. Uma voz que clama no deserto. Pode estar deserto, mas Deus está trazendo água, fazendo desse deserto um manancial para a tua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Shalom a todos, graça e paz.